Fala galera, professor Edu Coelho de Matemática e agora estou aqui no Vai Cair no Enem para trazer uma aula super legal para vocês. Mas antes de sabermos qual é o assunto, vem aqui que tem uma tarefinha para vocês fazerem em casa. Segura a dificuldade, ligue. De um lado você tem um cachorro, um gato e um rato, não falei mal do desenho, quem fez esse desenho foi o Juan. E aqui você tem um peixe, um queijo e um osso. Vocês estão acostumados a esse tipo de tarefa, né? Se não estavam, mas teve um momento da sua vida que vocês fizeram. O que é que você deve fazer aqui? Você tem que ligar o cachorro, eu acho que você vai ligar com o osso. O gato você vai ligar com o peixe e o rato você vai ligar com o queijo. Perceba que de um lado você tem um conjunto com 3 animais, do outro você tem um conjunto com 3 preferências desses animais. E aí tudo bem, olha o que você está fazendo. Você está relacionando esses dois conjuntos e a forma que você fez essa relação foi formando pares. Perceba, você formou pares em que o primeiro elemento do par é um elemento desse primeiro conjunto e o segundo elemento do par é um elemento do segundo conjunto. Então veja, quando você tem esse tipo de formação de pares, nós dizemos que você está estabelecendo uma relação entre dois conjuntos. Mas fique aí que hoje é dia de promoção na doceria do Juan. Gente, a doceria do Juan é uma doceria muito legal, sabe? Muito assim, disputada. Por isso que cobra até entrada para entrar. Entrada para você acessar essa doceria, R$10 de entrada, gente. Tá caro? É porque você não sabe a qualidade do bolo de pote que o Juan vende lá. Que hoje está em promoção e custa R$5. Então veja, cada bolo de pote você vai pagar R$10 para entrar na doceria do Juan. E cada bolo de pote que você comprar lá, você vai pagar mais R$5. Está caro? Não, não está caro porque é promoção, certo? Normalmente isso aí passa de R$9, dependendo do bolo de pote. Agora olha o que a gente vê. Se eu quiser saber quanto eu vou gastar nessa doceria do Juan, perceba que primeiro você tem que levar em consideração quanto você vai gastar para entrar na doceria. R$10. E depois, dependendo da quantidade de bolos de pote que você comprar, esse valor vai aumentando, né? Então, vê se a gente não pode falar que o valor que você vai gastar na doceria do Juan é a mesma coisa que R$10 mais 5 vezes a quantidade de bolo que você comprar lá. A gente não pode dizer isso? Pode, né? E aí, imagina que eu chego na doceria e digo assim, Juan, eu estou a fim de comprar bolo de pote, quanto é que eu vou pagar? A resposta de Juan seria qual? Beleza, você. Se eu chegar na sua doceria e disser assim, olha, eu estou a fim de comprar bolos de pote, quanto é que eu vou pagar? Qual é a tua resposta? Tu vai dizer, depende. Depende de quê? Depende de quantos bolos de pote você vai levar, não é? Então a gente diz que o valor depende da quantidade de bolo, certo? E aí você vai dizer, o valor depende da quantidade de bolo. Para você saber o valor, você tem que dar uma variável, tem que dar um valor de entrada ali. Olha como as coisas começam a fazer sentido. Do mesmo jeito que lá na época de tia Helena, a nossa professora do primário, você estava relacionando elementos de dois conjuntos formando pares, você também, nesse caso, pode relacionar elementos de dois conjuntos, também formando pares. Mas dessa vez, quais são os conjuntos que nós temos? De um lado, você tem um conjunto em que está mostrando ali a quantidade de bolo de pote que você vai levar na doceria de Juan. Do outro, você tem o valor que você vai pagar. Mas do mesmo jeito, perceba que você está podendo relacionar esses dois conjuntos formando pares. Se você chegou aqui, viu esse cartaz e disse, olha, bolo de pote R$5, 10 conto a entrada, acho, vou nada. Então, você não vai levar bolo de pote nenhum, nem vai entrar, né? Então, quanto você vai pagar? Nada. Então, você vai relacionar no primeiro conjunto o elemento 0 com R$0, que você não vai gastar. Mas se você comprar um bolo de pote, perceba que você vai gastar R$15. 10 da entrada, mais 5 do bolo de pote. E assim sucessivamente, 2 com 20, 3 com 25. Então, olha, você também está relacionando esses dois conjuntos e essa relação também é feita formando pares e esses pares, existe um elemento do primeiro conjunto e um elemento do segundo conjunto. Voltando aqui para a tarefinha de tia Helena. Quando você escolhe o cachorro e vai relacionar ele com alguém desse lado, você relaciona de qualquer jeito? Você iria ligar o cachorro com o queijo? Não. Você tem uma determinada lógica para fazer aquela ligação ali, né? Só que aí a gente não vai chamar isso de lógica, nós vamos chamar isso de lei. É algo que você tem que obedecer. Então, quando você vai ligar cada elemento desse conjunto, você tem que ligar ele obedecendo a uma determinada lei, porque senão não vai ter lógica nenhuma. Então perceba,
Eu não vou ligar um com qualquer elemento aqui. Eu tenho que obedecer a uma determinada lei. E que lei é essa? Olha isso aqui, ó. Eu posso dizer, ó, que essa função é a mesma coisa que 5 vezes x mais 10. Edu, chegou aqui, eu não estou entendendo mais nada. Isso daqui é o que você já tinha feito, ó. O valor, que é uma das variáveis, no caso a variável dependente, nós chamamos ele de f de x. Por que f de x? Porque o valor depende de x, depende da outra grandeza lá. E o que a gente está chamando de x, ó, é a quantidade de bolo. Então olha se tudo não se encaixa aqui. Desse caso, gente, o que eu vou chamar a atenção de vocês, nessa função específica, é que quando você aumenta, cada aumento de um bolo de pote, lá na doceria de Juan, ocasiona um aumento de R$5 aqui no valor. Percebe? Então, ó, se você tem um bolo de pote, você vai pagar R$5 a mais. 2 bolos de pote, aumenta mais 5, 3 aumenta mais 5. Gente, o nome que você dá a uma relação entre dois conjuntos, em que cada elemento do primeiro conjunto se relaciona a apenas um elemento do segundo, que é o que está acontecendo aqui, é o que a gente chama de função. O primeiro conjunto é chamado de domínio da função. O segundo conjunto é o conjunto do contradomínio, é o contradomínio da função. E agora tem um detalhe importante. No caso específico de uma função em que as variáveis do primeiro conjunto estão aumentando e esse aumento ocasiona um aumento constante no segundo, olha, a cada aumento de 1 desse lado está aumentando 5 do outro lado, nós dizemos que isso é uma função do primeiro grau ou função afim. Então, gente, ó, no caso específico de você ter uma função em que variações iguais no primeiro conjunto geram variações iguais no segundo conjunto, nós dizemos que isso é uma função do primeiro grau. Então, gravem isso. A principal característica da função do primeiro grau é que ela tem variações constantes. E a função do primeiro grau, ela tem esse formato aqui. E perceba, eu tenho um número que está multiplicando a variável, esse 5x. Esse número que está aqui multiplicando a variável, ele é chamado de coeficiente angular. O número lá, o valor independente, é chamado de coeficiente linear. E aí, por isso que a gente diz, ó, que função afim, ela tem esse formato aqui, em que esse A representa o coeficiente angular, o X representa o coeficiente linear. Gente, desses dois, o coeficiente angular nos diz uma informação muito importante. Ele diz justamente qual é a variação. Se você tem uma função que diz assim, ó, 10x menos 20, e eu sei o que é que significa essa função, mas eu sei que seja lá o que for, está aumentando de 10 em 10, porque o número que está multiplicando x é 10. Se for uma função que tem assim, ó, f de x é igual a menos 5 vezes x, e eu sei o que é que significa, só que está variando de menos 5 a menos 5, está diminuindo 5, porque o número que está multiplicando x, o coeficiente angular é 5. E por falar em coeficiente angular, toda função do primeiro grau, a representação gráfica dela é uma reta. E esse ponto aqui, ó, em que ela encontra o eixo y, é justamente o valor independente. Aqui, ó, o coeficiente linear é quando o x vale 0. Então, gente, quando você fala do coeficiente angular, essa taxa de variação é a inclinação dessa reta. Quanto maior for o valor do coeficiente angular, quanto maior for a variação, mais inclinada a reta vai ser. Então, a partir de agora, quando você estiver vendo o seu irmão mais novo, sua irmã mais nova, seu sobrinho fazendo essa atividade aqui, valorize, porque lá na frente ele vai saber fazer função muito bem. Então, até a próxima. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, deixa aqui nos comentários que eu respondo para vocês.